Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Em Arapiraca, 13 horas. 1h da tarde. Seja bem-vindo, dia 12 de março do ano de 2024. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Hoje a gente recebe a doutora Alexandra Nogueira da Bicho de Patas. E olha, o assunto muito interessante. Câncer em pets. Diagnóstico precoce salva vidas. Por quê? Porque tudo que nós temos, os nossos pets também têm, né? As doenças físicas eu tô falando, né? Não dá para saber se eles vão ter ansiedade. Ansiedade eles até demonstram que tem, né? Mas, inclusive, tem algumas doenças, né, Sejão, que eu estava vendo uma animação essa semana no Instagram de um cara que eu sigo lá, Marcão, chamado Arte Viral. E ele fez um desenho muito interessante, né? Do tutor morto, enterrado, tem a partezinha do tutor assim morto, enterrado, né? E o pet chorando em cima do túmulo dele. E as pessoas, eu estava vendo também essa semana no Instagram, que diz assim que quando um tutor morre, é importante levar o pet para o velório do tutor, para que ele veja que o tutor está ali. Porque se a pessoa não levar, o que acontece? Eles vão ficar esperando a vida inteira o tutor chegar até ele morrer. Interessante, né? Inclusive, isso se confirma, eu me lembro muito bem da data do dia 11 de fevereiro, eu acho que vai fazer 5 anos da morte do Ricardo Boechat. Ricardo Boechat tinha uma cadelinha que de vez em quando até ia para a Band com ele apresentar o Jornal da Band. E naquele dia, naquele fatídico dia de 11 de fevereiro, da morte do jornalista, ela ficou esperando ele voltar, bicho. Né? Inclusive tem uma foto nas redes sociais aí da esposa dele, a Doce Verusca, assim que ele chamava a sua esposa, e essa cadelinha esperando ele voltar no final do dia. É uma coisa muito interessante. Também tem um filme Sempre ao Seu Lado, estrelado por Richard Gere, não sei se você assistiu esse filme, né? Que tem uma estação, inclusive, o Hachiko, que era o cão que é de uma raça bem diferente, né? E aí ele falece no filme, e esse cão é baseado numa história real. Ele ficava esperando ele descer todos os dias ali naquela estação de trem. Então o cão morreu lá, e até hoje nesse local tem uma estátua, né, em homenagem a esse cão que ficou esperando o seu tutor ali a vida inteira. Por que eu estou falando isso? Porque câncer em pets, diagnóstico precoce salva vidas. E por que a gente está falando sobre isso aqui? A doutora vai esclarecer. O Brasil é o terceiro país em número de animais domésticos, contabilizando 149,6 milhões de pets. De acordo com os dados do Conselho Federal de Medicina Veterinária, 45% das cadelas e 30% das gatas poderão desenvolver câncer. Os dados também mostram que 20% dos diagnósticos são tardios, o que dificulta o tratamento, como em nós humanos também, né? Então, quanto mais cedo detectado o câncer, mais condições de cura nós temos. O câncer é uma doença multifatorial, ou seja, tem vários fatores aí para que isso possa se desenvolver, que se inicia pela multiplicação descontrolada e desordenada de células anormais e seu desenvolvimento. Depende muito de muitos fatores que incluem fatores genéticos e ambientais. O câncer é responsável pelo grande número de mortes de felinos e caninos. A melhor maneira de garantir uma ótima qualidade de vida para o animal de estimação é levá-lo ao médico veterinário regularmente e seguir as orientações do profissional. A gente está lendo aqui uma matéria interessante aqui de veterinários especialistas em patologias de glândula mamária, por exemplo, né, que alerta aí para a importância dos tutores conhecerem os sinais da doença para irem buscar um tratamento possível e rápido. Em cadelas e gatas ocorre a formação de lesões nodulares, ou seja, caroços na cadeia mamária, que podem ter crescimento rápido e aparecimento de áreas ulceradas, que são feridas.
Os animais não castrados e os castrados, tardiamente, têm uma chance para maior desenvolvimento desse tipo de tumor. O importante destacar é que os machos caninos e felinos também podem desenvolver câncer de mama. É importante falar sobre isso. De acordo com a medicina veterinária, as fêmeas castradas antes do primeiro cio apresentam maior risco de desenvolver outros tipos de doenças, distúrbios e até mesmo tumores. Segundo a especialista, é importantíssimo avaliar individualmente o contexto que cada cadela está inserida para analisar formas eficazes de prevenção de tumores, como os de mama, e decidir conjuntamente a idade necessária para a castração. Hábitos saudáveis continuam sendo a melhor maneira de prevenir o câncer. A alimentação tem papel importantíssimo sobre isso, né? Ressaltam aí os especialistas. As rações são alimentos ultraprocessados com teor elevado de carboidratos, corantes e conservantes. E não estão no topo da lista dos alimentos mais indicados para prevenir câncer. A dica para prevenir que o pet adoeça e viva o mais saudável possível é deixá-lo ter contato com a natureza, fazer bastante exercício físico, ter uma alimentação balanceada e permitir que o amor que ele sente pelo tutor seja correspondido à altura. Doutora Alexandra, boa tarde, seja bem-vinda, um tema importante para quem tem seu bichinho, para quem tem seu pet, esses seres humaninhos de 4 patas, né, como a gente fala aqui, que só trazem alegria e amor pela gente, também padecem dessa doença terrível que é o câncer. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde a todos. Que tema, né? A gente sempre, né, nessa preocupação de trazer temas que a gente consiga despertar, no mínimo, uma curiosidade, né? No mínimo, uma atenção maior com os nossos melhores amigos, né? Que são os nossos pets. Então, trazendo um tema como esse, a gente pode aqui discutir e conversar sobre muitas coisas que a gente pode fazer, inclusive, para que essas doenças tenham, pelo menos, sido minimizadas, né? A gente sabe que, às vezes, são coisas que a gente não consegue prever, nem consegue ajudar, né, em algum sentido, mas a gente consegue prevenir, né? Ou, no mínimo, reconhecer mais cedo que existe aquela doença que a gente precisa procurar um tratamento específico. É importante a gente abordar a importância da conscientização sobre isso. Até porque, doutora, por exemplo, nós sabemos gemer quando tem dor, mas nós sabemos dizer onde está doendo. Eles podem gemer, mas eles não vão dizer onde está doendo. Dificilmente a gente vai conseguir interpretar, porque, de certa forma, entre aspas, eles não falam, né? Ainda bem. E ainda existe aí a resistência, né? Não, a resistência, na verdade, não. A resistência da própria raça. Tem raça que eles costumam aceitar ou sobreviver com algumas doenças de forma mais resistente, né? Às vezes eles não dão sintoma ou sinal clínico que a gente espera que ele tenha, né? Como, por exemplo, uma dor. Às vezes esse paciente até tem dor, mas ele tem um limiar de dor tão alto que ele não consegue demonstrar para ninguém que está com dor. Então, também ainda tem isso que os animais acontecem com frequência. E é importante falar sobre isso. Vamos falar também sobre educar, sobre os sinais de alerta. Que sinais são esses, doutora? Está lá o pet, está lá o gato, está lá a gatinha, está lá o cachorrinho, está lá a cadelinha, né? E que sinais que eles podem dizer que tem alguma coisa que não está tão bem assim, tem alguma coisa errada? Olha, às vezes um vômito, né? Um vômito persistente. Meu pet, meu gato, meu cão, ele vomita pelo menos uma vez por semana. Mas ele vomita porque ele não comeu nada, está com jejum longo e às vezes vomita aquela gosma amarelada, né? Que muitas vezes é indicativo de um jejum muito longo. Então, às vezes, esse vômito persistente, né? Às vezes ele comeu muito e volta e meia fica vomitando. Às vezes, nós, tutores, ficamos tentando esconder até da gente uma realidade. Então, às vezes a gente inventa, né? Não, acho que ele comeu demais, então eu acho que ele correu e vomitou. Acontece isso, tá, gente? Não estou informando o que acontece, mas isso não é com frequência. Isso é vezes ou outras vezes. Então, a maioria das vezes é aquele vômito persistente, né?
Aquela diarreia que ele não pode comer nenhum alimento diferenciado, que ele tem uma diarreia. Será que é alguma intolerância? Ou será que é algum problema intestinal, né? Alguma lesão no intestino que esteja provocando essa diarreia com frequência, né? Então, observe muito isso. O normal é que os cães defequem com consistência de fezes mesmo, aquela consistência mais brilhosa, não aquelas fezes nem ressecadas demais e nem mole demais. Então, tem que ter o formato de fezes, né? Até para defecar, tem que ter o formato certinho. Cada formato de fezes, inclusive, indica uma característica da doença. Desculpa, da doença não, do intestino. Então, é importante demais, né, a gente estar de olho nisso. Outra coisa muito comum são as lesões de pele, que a gente fala aqui, assim, com uma frequência muito grande, né? Tem lesões de pele que realmente subdiagnosticada, vamos dizer assim. Elas são deixadas para lá. Ah, vai melhorar, vou passar uma pomada. Ou tem um nódulo, um caroço, né? Que apareceu, sumiu, reapareceu, sumiu. Então, essas informações são muito importantes para a gente tentar descobrir ou investigar algo voltada para o câncer. Então, esses sintomas tem muito mais, sabe, André? Tem muitos sintomas aí relacionados a isso. Por exemplo, doutora, que sintomas são esses, né? Que sintomas eles podem apresentar? Então, além desse, diarreia, vômito, lesões de pele, o que a gente pode ter mais? Um escurecimento do olho, um clareamento do olho, às vezes uma manchinha ali no olho, naquele globo ocular, que está estranha. Tô achando estranha essa manchinha de olho. Então, problemas em ouvidos, eu já vi quantos câncer em ouvido tratados como se fosse uma otite, né? Que é a inflamação do conduto auditivo, processo inflamatório infeccioso do conduto auditivo. Então, às vezes, o que é um simples, que a gente olhe como simples, uma otite, por exemplo, já pode ser indicativo de um câncer. Por isso que é importantíssimo uma consulta ao especialista, porque a gente consegue identificar o que é realmente uma lesão de pele, por exemplo, e o que é uma lesão de pele cancerígena. Muito bem, um abraço aqui, a nossa querida Neide, que está aqui. Ela diz assim: boa tarde, meu amigo, hoje eu estive aí na rádio para pegar um ingresso que eu ganhei do cinema. Fui até conhecer os estúdios e conheci o lugar que você fica. Tirei até uma foto, conheci o Nando. Bacana, Neide. E ela disse: achei lindo esses estúdios daí. Sua sala é muito bonita, uma foto aí dentro. Queria ver o Sérgio Paulo, mas não tive a sorte, rapaz. A pessoa que me atende... deixa eu ver aqui. Queria ver o Sérgio Paulo, mas não tive a sorte. O rapaz que me atendeu, muito educado, eu esqueci o nome dele. Deve ter sido o Leges, né? O Diego? Deve ser o Diego. Então aqui é todo mundo bacana e todo mundo bonito, viu, Neide? Tá certo? Um abraço aqui a Verônica Caetano, que tá aqui também, que tá assistindo, minha cunhada aqui, que tá assistindo o programa. Você que não tá assistindo, eita, vou perder o programa, André. Eu queria assistir esse programa aí sobre os pets. Fica gravado aqui no NN Play. A hora que você quiser, você entra aí, aciona o sininho, dá o joinha, se inscreve no canal, compartilha com a família, tá? Que aí você vai poder assistir de casa, com o seu fone de ouvido, como você quiser e a hora que você quiser, tá legal? Então não fica triste não se você não conseguir assistir agora, tá gravado, onde você estiver, no carro, no aplicativo, na van, no ônibus, voltando para casa, indo para casa, fica tranquilo que vai dar tempo de você conseguir nos assistir aqui. E a todos que estão ouvindo, muito boa tarde. Pois não, doutora? E aí, ainda falando sobre, André, para a gente não pular essa etapa dos sinais clínicos que a gente pode observar em casa, tem um muito importante: emagrecimento sem causa, sem justificativa. Exatamente. Às vezes o pet, ele se alimenta muito bem, você vê que ele se alimenta, até defeca bem, toma bastante líquido, mas ele não engorda ou ele está emagrecendo exageradamente. Então, isso aí também pode ser um indicativo de alguma doença neoplásica. A gente precisa realmente investigar de onde está ocorrendo. Doutora, uma coisa que eu acho interessante é a semelhança que tem a medicina veterinária com a medicina humana, os sintomas, as características, porque, inclusive, pode ser, né, emagrecimento repentino sem causa aparente pode ser um problema até humano grave também. Não estou dizendo que vai ser câncer, tá? Exatamente. Mas que isso não é uma coisa normal. Ninguém emagrece do dia para a noite. Não, assim. Não é. Tem alterações hormonais, que é muito comum, também nos animais, nos humanos acontece, né? Então, assim, a gente não está falando de uma coisa muito específica, a gente está falando de uma coisa geral,
né? Então, às vezes, até para quem está ouvindo e ficar assustado, né? Eu estou emagrecendo sem causa aparente, pode ser um câncer. Enfim, a gente precisa investigar. É por isso que os médicos estão aí para receber todos os pacientes humanos e animais, né? Para a gente descobrir se tem alguma coisa de errado ou se de repente é só metabolismo. Às vezes ansiedade, nos humanos, que a gente às vezes fica com muita ansiedade, algumas coisas diferentes. Mas assim, no geral, falando dos animais em relacionado a isso, aí André fala, é muito parecido. Realmente são seres vivos, né? Que tem os metabolismo, que tem os animais só não, quer dizer, alguns parece que falam, né? Alguns parece que falam, mas os animais eles só não têm o raciocínio que nós temos, né? Claro, a inteligência, é claro que eles têm o nível de inteligência dele, eles entendem, eles conseguem expressar sentimento, lógico, não estou falando isso, eu estou falando realmente que os seres humanos, eles têm um diferencial que é a quantidade de neurônios que na verdade são até maiores e que conseguem desenvolver e entender, né? Uhum. Mas falando-se de sistemas, né? Sistemas de órgãos, na verdade todos os sistemas são idênticos, né? Não tem a diferença. Claro que vai ter diferenças em anatomias dentro dos animais, dentro do ambiente dos animais. Também existe a diferença das anatomias, que por exemplo, cão e gato já tem algumas particularidades bem diferentes de um para outro. Uhum. Então, mas assim, no geral, os órgãos vitais são os mesmos. Então, assim, é muito, muito parecido e muito similar com os sintomas humanos mesmo. Até as medicações que a gente toma, eles tomam, claro, exatamente, que em frações bem menores, né? Bem menores e algumas com ressalvas, né? Alguma outra coisa. Por isso que a gente sempre diz, cuidado com a medicação que nós tomamos os humanos para dar aos animais. Porque o que acontece muito é isso, às vezes dose exagerada ou às vezes aquele animal não consegue metabolizar aquela medicação. Exatamente. E na dúvida, não dê. Procure orientação do médico veterinário, né? Da Bicho de Patas você vai encontrar. A Tiala Mello, nossa psicóloga linda aqui, ela diz o seguinte: um super abraço para a Alexandra, que com muito profissionalismo e carinho pelo que faz, tem cuidado tão bem da minha Mimi. Deve ser uma gata, né? É uma gatinha. Gratidão, Alexandra. E super abraço para você, meu amigo André. Muito obrigado, Tiala. Um abraço para o seu pai, Guilherme, a Rosa, todos da sua família, viu? Um grande abraço para você. Tiala, sua mãe também. São pessoas maravilhosas. Que eu tive a oportunidade também de conhecer. Família incrível dessa menina aí, né? E uma menina super inteligente. Saudade de você. Vamos marcar pra gente voltar aqui no nosso podcast para você dar aquelas aulas que você dá tão bem sobre psicologia, né? Arrasa. Arrasa mesmo. Arrasa mesmo. Vamos falar aqui, doutora, destacar aqui a necessidade dos exames regulares. Assim como nós precisamos também ter os nossos exames em dia, pelo menos uma vez por ano, né? Como é que fica isso aí com os pets, doutora? É uma realidade, né? Então, o que a gente vê com frequência, né, André? Com frequência que às vezes uma doença, um determinado achado que a gente está vendo num hemograma simples já nos traz muita informação. Uhum. Então, você vê quanto é importante. Não, eu não posso a cada 6 meses, que é o que a gente indica. Mas, no mínimo, uma vez por ano, né? Não, é um apelo realmente que eu faço a todos os pais e tutores. Eu entendo que às vezes tem um valor financeiro que está muito agregado a isso. Mas a prevenção é sempre a melhor saída. É mais barato, né, financeiramente falando, e para o seu animalzinho, né, pode custar aí uma qualidade de vida por muitos anos. Então, a gente fazer os exames preventivos, o que é que está incluso nesses exames preventivos? A gente tem aí, no mínimo, um exame de ultrassonografia, né, um check-up sanguíneo, que é um exame de sangue com alguns bioquímicos, o mínimo, pelo menos uma função renal, a função hepática, né, que é o fosfatase, TGP e TGO e ureia e creatinina. Então, isso são, assim, fundamentais para aquele início onde a gente não está procurando nada. A gente só está realmente tendo a oportunidade de conhecer mais a fundo aquele seu pet, aquele seu animalzinho e tentar entender se existe alguma anormalidade, mesmo ele estando bem. Então, tenta procurar um atendimento especializado, pelo menos uma vez ao ano, né? Mas que a gente consiga fazer esses exames mínimos. Depois da ultrassonografia e o check-up, se tiver alguma outra alteração que esteja apresentando, a gente vai fazendo aos poucos essa investigação. Mas fazer essa consulta de rotina uma vez ao ano é fundamental para muita coisa. Tá legal. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, né? Você pode participar pelo 99639-8389. O assunto é câncer em pets, diagnóstico precoce,
salva vidas. A gente está com a doutora Alexandra Nogueira da Bicho de Patas. Lembrando que você pode participar também pelo nosso chat aqui no NN Play. Entra aí no YouTube, digita NN Play e coloca a sua pergunta aqui que a doutora Alexandra vai responder. O assunto é esse: câncer em pets, diagnóstico precoce, salva vidas. Vamos evitar que os nossos bichinhos eles padeçam. Às vezes você passa na rua e vê um animal com uma tumoração grande, doutora. Eu passo ali no local e vi um dia desse. Eu acho que até que ele já foi operado. Espero que tenha sido operado, porque ele não parece ser um cão abandonado ou uma cadela abandonada. Eu não sei, não consegui identificar, mas ele tinha um caroção muito grande na parte do abdômen embaixo, né? Fiquei com muita dó, mas eu nunca mais, quase todos os dias eu passo e procuro e não vejo mais, né? Não encontrei mais. Não sei se, como eu falei, operaram ele ou ela, ou se infelizmente ele já foi. Tá bom? A gente vai pro intervalo e volta já, não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepes. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Descubra o poder que só uma RAM tem. Muito bem, quero mandar uma mensagem aqui para você, consumidor. Olha, mês do consumidor é na Nissan Nikai.
Apenas esse mês, compre o seu Nissan Zero e tenha benefícios exclusivos e PVA 2024 pago. Bônus de até R$60 mil, taxa zero em até 60 vezes e supervalorização do seu seminovo. Realize seu sonho com o melhor da tecnologia japonesa e garanta seu Nissan com ofertas que cabem no seu bolso. Fale agora com o nosso time digital ou venha até a nossa loja. A paz no trânsito começa por você. Nissan Nikai fica aqui na rodovia L220, quilômetro 68, quase em frente ali ao Anonimatos Motel, tá certo? Não tem como errar não, você passa ali, aperta o HD Hall, fala lá com o Max, fala lá com o pessoal da Nissan Nikai, que você vai ser muito bem atendido. Eu tenho um Nissan e sei da beleza que é esse carro, né não? Então passa lá na Nissan e faça um excelente negócio. Tô conversando com a doutora Alessandra Nogueira. Olha, vocês botam os efeitos aqui dos gatos aqui e o povo tá procurando o gato em casa, viu? Esses dois aqui, viu, doutora? Bota os efeitos aqui, o pessoal do YouTube, todo mundo... foi isso aí, né? Tinha gente que mandou áudio pra mim aqui, disse, Pepe, o que foi isso? Sai procurando o gato aqui. Sai procurando o gato dentro de casa aqui. Tô conversando com a doutora Alessandra Nogueira, da Bicho de Patas, e olha, o assunto é esse daqui, câncer em pets. Diagnóstico precoce salva vidas, né? A gente tá aqui, estamos aqui, um abraço aqui para o Ed Carlos, também o Breno Araújo, o Carlos Leite e a irmã, manda um abraço para minha irmã Edna, tá mandado aí um abraço para sua irmã, um grande abraço para você. Doutora, câncer em pets, e aí a gente vai voltar aqui para aquele assunto que você falou aqui, que é a questão, depois a gente vai falar, tem umas fotos aí, Marco Aurélio, que ela mandou pra gente colocar no ar, que é promover a importância do autoexame. Que autoexame é esse? Então, os autoexames que a gente consegue detectar em casa, né? Aí já é um caso de doenças um pouco mais avançada, mas que casos de sucesso, né? Esses todos que você mandou? Esses todos que eu mandei. Então vamos deixar pro final, Pro final. Né? Pode ser. Bom a gente guarda pro final. Então, o que acontece? Qual foi a pergunta mesmo, André? Desculpa. É sobre a questão de promover a importância do autoexame. Pronto. Que autoexame é esse? Que autoexame? O que a gente pode fazer enquanto tutor, né? Enquanto pessoas que não têm uma habitualidade com uma doença como essa, né? Então, vamos lá. Especialmente em machos e fêmeas, né? Cadelas e cãezinhos. O autoexame da mama é muito indicado, né? Em cadelas. Palpar, fazer carinhos. Isso nos dá uma segurança, nos dá um conforto quando a gente está ali passando a mão nas mamas das cadelas e não encontra nada. Então é isso aí mesmo, elas têm que estar tudo limpinho, não ter alteração nenhuma. Às vezes eu vejo um nódulozinho que está ali e incrível que esse nódulo às vezes desaparece, some. Então isso é um indicativo, né, de doença neoplásica. O pessoal chama verruga, mas é um papiloma, né? Papiloma, eles são células cancerígenas, precisam ser removidos dali cirurgicamente, para que eles não aumentem, não ulcerem e causem um problema grande, que poderia ser evitado, né? Então, falando de papilomas, que é uma verruga, que muitas vezes a gente não sabe de que origem que causa é aquela indeterminada ainda, é necessário fazer remoção. Então, vi um papiloma que parece uma verruga, né? Eu vi que esse papiloma, essa verruguinha, já tem tantos anos que está ali, mas o histórico de quando chega no final da vida, posso dizer assim, com a fase mais adulta da cadelinha ou do macho, mais avançada, esse nódulo que era pequenininho, ele começa a aumentar gradativamente. Então, não menosprezem um carocinho desse, que isso pode ser um problema grande no futuro. Mesmo aquele caroço que cresce alguns milímetros de ano para ano, mas ele cresce, ele está vivo, ele vai ter um problema grande. Então, nos machos, a mesma coisa, precisa verificar os testículos. Às vezes, tem cão, olha, já vi casos, sabe, André? Muitos. E às vezes a pessoa nem por curiosidade de estar vendo se ele tem os dois testículos ali na bolsa escrotal. Às vezes tem cães com 7, 8 anos de idade que chegam pra gente na primeira consulta, né, no consultório, por algum outro motivo eles vão, e a gente observa que ele não tem um testículo, né? Então o outro está na cavidade abdominal, a maioria ainda não tinha descido, porque até 1 ano ele fecha aquela passagem, então não desce mais, a gente fala não fica no saco escrotal. Então esse testículo ele precisa ser operado imediatamente. Esse testículo que está na cavidade. Por quê? Porque ele vai virar um câncer, ele vai virar um órgão que não existe para o organismo,
as células vão começar a se englobar ali naquele testículo que está na cavidade, ele fica no abdômen mesmo, sabe, André? E aí precisa ser removido cirurgicamente. Então, palpar também o testículo dos cães é importante para que a gente identifique se está tudo certo. Nódulos em testículos é muito comum. A maioria dos nódulos em testículos, eles são palpáveis. Então, consegue palpar. Nas fêmeas, do mesmo jeito. Outro importante da autoavaliação em casa é a pele também, né? Que são mais fáceis de ser detectado. Nódulos em pele, né? Feridas em pele, né? Aumento dos linfonodos, né? É importante que a gente entenda aqui na região submandibular dos animais e nosso também, gatos, cães e gatos, existem os linfonodos. O pessoal chama de íngua, né? Quando está aumentada. Opa, quando o linfonodo está aumentado nos animais, quando existe essa íngua, popularmente falando, isso é muito importante. Precisa ser avaliado, precisa ser entendido por que aumentou esses linfonodos. Esses linfonodos estão aumentados. Porque linfoma, por exemplo, a maioria dos linfomas, que é um tipo de câncer extremamente agressivo nos animais, nos humanos também, eles têm origem nos linfonodos. Então, eles vão estar sempre aumentados de tamanho. Doutora, no caso dos testículos dos pets, principalmente do cachorro, né? Isso. E do gato também, tem alguma textura que o tutor possa desconfiar? Tem, as texturas são nodulares mesmo. É interessante que é muito palpável, assim, é muito fácil a identificação desse nódulo. Eles são, tem os testículos, né? Tá ali os dois testículos, mas tem uma massinha, tem alguma coisa que você identificou ali como diferente. Agora, se for algo relacionado à pele, né? A pele do testículo mesmo, também vai estar alterado. De repente, é uma ferida que sempre está ferido naquela região, mas a pessoa pode pensar, ele arrastou o bumbum no chão, porque às vezes tem cães que fazem isso. Arrastou o bumbum no chão e acho que ele se feriu, mas eu usei essa pomada, não cicatrizou, aí isso pode ser uma lesão de pele cancerígena, né? Mas a maioria é palpável, são nódulos mesmo, cistos. Tá, vamos falar agora de câncer inoperável. Assim como nós, em humanos, né? Acredito que quando não está no estágio muito avançado, né? E aí também a tal da metástase, que é a disseminação do câncer para outros órgãos. É isso que você chama de câncer inoperável? Não é, André. O câncer inoperável é aqueles que, à primeira vista, o padrão ouro seria operá-lo, né? Retirar aquele câncer, aquele nódulo, mandar para o histopatológico e tá tudo bem. Porque o padrão ouro sempre foi a remoção cirúrgica do problema, né? Infelizmente, é quando não acontece e existe a metástase. Mas um câncer inoperável é aquele que está tão grande, está tomando, por exemplo, parte do intestino ou está tomando parte da musculatura que não dá para operar no primeiro momento. Quando a gente fala inoperável, né, não é que perdeu a vida ou a chance de viver, não é isso. É que naquele primeiro momento esse nódulo está inoperável, essa cirurgia é impossível de ser realizada. O que a gente faz? A gente faz as quimioterapias adjuvantes, né, que elas vão ajudar esse nódulo a diminuir de tamanho para daí sim serem operadas, né? É justamente isso que a gente vê de tantos, como é que eu posso falar, de tantos erros em alguns diagnósticos, André, que às vezes vai operar um nódulo desse somente por uma necessidade mais urgente, né? Tanto do tutor que está vendo aquela coisa muito grande, mas não seria o momento de operar. Precisaria passar para a quimioterapia, que é para diminuir esse nódulo e depois ir para o centro cirúrgico. Tá. Quando a gente fala em metástase, aí já é em outros órgãos, que também tem tratamento. Não é porque eu vejo muita gente falando, meu cão tem um câncer, ele já está com metástase no pulmão, não tem mais o que fazer. Tem. Claro que tem sim. Quanto à vida, tem que haver esperança, né? E existem tratamentos quimioterápicos que conseguem sim combater esses cânceres em pulmão. Agora a gente sabe que tudo isso depende de quando a gente descobriu, que esse é o nosso desafio. Por isso que eu estou aqui assim, batendo nessa tecla. Vamos avaliar precocemente para a gente ter chance. Isso, é falar sobre a detecção precoce e essas suas vantagens, né, doutora? Exatamente. Poder até... E a remissão? Como é que se dá a remissão? Eles não têm radioterapia, tem quimioterapia, né? Tem, André, radioterapia. Aqui a gente não consegue fazer, em São Paulo, em Minas Gerais, em Belo Horizonte já estão fazendo, né?
Mas a radioterapia é uma realidade veterinária, né? Eu tenho pacientes, meu paciente não, a gente quando eu estudei em Recife, a pós-graduação foi lá, e a gente tem pacientes que é de Recife que iam fazer radioterapia em São Paulo. Então, assim, a gente sabe que depende de muita coisa, né? Depende da qualidade de vida. Esse cão foi detectado, diagnosticado precocemente, então ele teve essa oportunidade. Infelizmente, a gente tem por aqui, a gente já encontra o problema muito avançado, muito acelerado. Agora sim, Marcão, coloca as fotos aí, a gente vai ter aqui uns casos, uns cases de sucesso de curas do câncer. Essa é a Pamela, ela tem 7 anos, é um linfoma cutâneo, né? Isso, nessa foto de cima, não sei se vocês estão conseguindo ver a pontinha, o nariz, né? Você vê como é que tá a região do olho, que você não consegue ver. A pontinha de cá, André, no último é o narizinho. Sim, né? sim. Então, tá uma coisa horrível, né? Infelizmente é assim que a gente, né, consegue encontrar. Mas aí tá vendo em algumas sessões e alguns tratamentos que a gente começa a instituir. Claro que isso é diagnosticado, a gente precisa fazer uma biópsia do local, A né? Pamela ficou bem. A Pamela ficou bem, né? Ela teve uma remissão do linfoma, a gente conseguiu que ela ficasse bem e eu não tive mais informações da Pamela, mas até então ela foi tratada. Tá bom. Vamos lá para a próxima, Marcão. Esse daí. Esse é o Snoopy, Olha, tem esses carocinhos, inclusive o Snoopy, esses carocinhos eram engraçados. Esse círculo não foi na pele dele não, foi eu que fiz na foto, tá? Ele aparecia sempre, o tutor sempre reclamava. Tem os carocinhos que somem, tem os carocinhos que somem. Aí algumas pessoas, eles foram para outro médico e falavam, é alergia, né? Porque parece, né, André? Ser algo alérgico. Então, se você passar outra foto também que é dele... Pode passar, Marcão. Pronto, aí é dele também. E aí ele já veio para mim nessa situaçãozinha, já tinha esses nódulos na pele e essas irritações que ele coçava. Parece, pessoal, quem tá vendo aí de casa essa foto, parece uma dermatite alérgica. Aí isso aí é uma atopia, né? Porque ele já tinha tratado com todos os remédios do mundo, todo tipo de shampoo antifúngico, foi feito citologia de pele, tudo mais e nada. Então nós fizemos essa remoção cirúrgica dele, né? E ele ficou com todos, era um adenoma sebáceo, né? Tipo, nós tiramos com margem suficiente. Esse cão, ele não teve recidiva, pelo menos nesse localzinho aí. Eu sei que ele voltou mais uma vez pra gente no membro posterior, a parte de trás, já com essa mesma alteração. E foi feita a remoção completa, ele ficou curado. Então, tanto dos nódulos que tinha na região do dorso, que era a princípio uma alergia, né? Entendeu que o diagnóstico diferenciado é o que salva vidas realmente e precoce. Então, esse paciente hoje ele tá tranquilo, não tem mais as alergias, ele aquelas tirou uma coisas. foto todo sério ali, né? Ele é né? assim, só pensa que é bravo, mas é uma fofura, Snoopy. Vamos lá. Próximo, Marcão. Esse cão é o Fred, então ele teve uma alteração lá atrás, porque eu não tenho uma foto muito próxima, a região do pênis, ele era um filhotão, assim, e o pênis dele estava muito demasiado. Quando a gente fez demasiado inchado. É inchado, estava com o pênis bastante inchado, então quando a gente fez essa propulsão, essa expulsão do pênis, conseguiu ver que ele tinha um nódulo bem feio. Esse nódulo, inclusive, foi interessante, porque parece, quando a gente pensa em nódulos em órgãos genitais, né, tanto em vagina quanto em pênis, a maioria dos machos, a gente pensa em TVT, né, que é o tumor venéreo transmissível. E quando vai ver, não era, ele tinha um mastocitoma, né, que é um tipo de tumor extremamente agressivo. Então, ele foi feito uma remoção cirúrgica do pênis completo, né. Então, ele realmente não ficou com a região do pênis, porque o tratamento era realmente cirúrgico. Tinha metástase em algumas regiões próximas, mas aí, inclusive, ele ficou urinando normal. A gente fez a cirurgia da remoção da uretra. A uretra não sai mais na região do pênis, sai um pouco mais acima da barriga. Ele só não vai ter esse pênisinho aí pendurado. Mas é interessante a gente verificar isso, porque, mais uma vez, um exame bem feito, um diagnóstico bem apurado, não só pela intuição, né? A gente precisa ter provas que eu digo exames específicos, para poder, né, diagnosticar e tratar esses pacientes. Vamos lá, Marcão, para a próxima. Acho que não tem. Tem essa daí que é o paciente... Não, o paciente, eu acho que é infusão de quimioterapia. Isso. Alguma infusão de quimioterapia. Inclusive, uma foto que eu mandei, não sei se vai chegar, é assim. Você sabia que cães, eles tomam quimioterapia, né? Fazem quimioterapia, né? As pessoas tomam. E que os efeitos é muito menor, né? Então, nos cães, os efeitos quimioterápicos a gente pode ver é pouquíssimo, sabe? Às vezes eles têm um mal-estar, uma diarreia, né? Um vômito, porque lembra que quimioterápico ele mata quando é sistêmico, né?
Ele mata todas as células, a gente já falou aqui no programa anterior. E que nos cães ele nem cai pelo, né? Ele não fica carequinha, né? Então ele tem algumas intercorrências assim, mas é muito tranquilo, é muito mais tranquilo que nos animais. Uhum. Marco Aurélio, eu vou te mandar um negócio aí. Eu achei isso muito engraçado, doutor. Eu vi hoje aqui no Instagram. E assim, essa menina, ela tem um humor muito, muito bacana. Ela tem uma maneira de fazer alguns vídeos muito engraçados no Instagram. Eu achei isso aí muito legal. Lembrando, viu, gente, amanhã tem Spa Day Cat na Bicho de Patas, da Baixa Grande. Você pode levar o seu gatinho lá, a sua gatinha, para tomar banho. E ele ou ela vão ficar muito bem, todo cheirosinho, tem feromônio lá, né? Olha aí, Spa Day Cat você pode agendar lá na Bicho de Patas. Aí, bonitão, cheirosão, hidratado, tudo certinho. Ainda ganha massagem ali nos olhos, né? Tudo certinho demais, né? Tá certo? Não é legal, Sérgio Paulo, uma massagem dessa aí, né? Pois é. Tá vendo aí? Olha aí, ó. Tudo cheiroso, tudo bacana. Aí. Gracinha! Recebendo carinho ali, ó. Desse jeito, meu filho, né? Aí, pronto. Tudo bem. Na Bicho de Patas, na unidade Baixa Grande, tá bom? Então, você pode marcar, pode levar, não precisa nem marcar. É só levar o seu gato, sua gata lá na unidade Baixa Grande, que é 24 horas e atendimento até às 22 horas para urgência e emergência. E a partir das 22 horas está aberto lá. O telefone é 98865-0800 e a unidade Ouro Preto 99663-1166. Pegou aquele vídeo, Marcão, que eu te mandei aí? Tem um vídeo, doutora, muito engraçado de uma menina do Instagram que ela tá fazendo as unhas de uma cadela. Eu postei no meu Instagram. É muito engraçado, né? Porque o marido dela disse assim: como é, pai? E quando ele sai de casa, né? Ele disse: como é que. Aí a cadela tá sentada com as patas em cima de uma mesinha, ela fazendo lá, passando lá acetona e pinta. Olha. É muito engraçado o vídeo. Não sei se vai dar tempo aqui do Marcão colocar pra gente assistir. Mas ela é uma figura. Eu repostei e marquei a autora do vídeo. Aí. Olha aí. Dá pra soltar, Marcão? É uma foto? Não, aí eu mandei no... Caramba, rapaz, é porque não apareceu aqui tá ali, ó, tá? Fazendo as unhas da cadela ali. E você vê que ela tá sentadinha ali, ó. Ali, e olhando pra ela. Não, e engraçado é que quando ela fala do nome da cadela, ela olha pra câmera, né? O nome dessa menina é Adriana Ferreira 6625. Adriana Ferreira 6625. Criativo demais. Demais. Então você segue aí, é bacana demais. Os vídeos dela são muito engraçados mesmo. Amanhã vou receber aqui a doutora Laura Fonseca. Ela é ginecologista e obstetra. E olha o tema da entrevista: saúde íntima. Amanhã, às 13 horas, a gente vai receber a doutora Laura Fonseca, que é ginecologista e obstetra. Então você, mulher, precisa se cuidar. Você vai aprender um pouquinho mais amanhã no Saúde em Foco, às 13 horas, com a doutora Laura Fonseca, falando sobre saúde íntima da mulher. Como cuidar bem de você mesmo. Como é que você vai cuidar bem de você mesmo e da sua saúde íntima, né? É importante se cuidar. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Até a próxima terça com um tema muito bacana. Lembrando, você que tem alguma dúvida, a doutora Alexandra Nogueira, ela é médica veterinária com especialização em oncologia veterinária, tá? Então, você pode levar lá na Bicho de Patas, tendo alguma dúvida, encontrando algum sinal desse que ela falou aqui, nem pense duas vezes. Leve lá, no mínimo você vai sair lá bem confortado. Ela vai dizer: não, aqui não é nada não, é só um carocinho mesmo, né? Mas não deixe evoluir. Não deixe evoluir, porque nesse de achar, a gente não acha nada, a gente não estudou, não se formou em medicina veterinária, então nós como tutores que somos, temos que ter cuidado e responsabilidades com eles, né? Tá bom? Lembrando, viu, gente, lembrando para você que na Nissan tá tendo uma promoção arretada de boa. Mês do consumidor é na Nissan Nikai. Apenas esse mês compre o seu Nissan Zero e tenha benefícios exclusivos. IPVA 2024 pago, bônus de até R$60 mil, taxa zero em até 60 vezes e supervalorização do seu usado. Realize seu sonho com o melhor da tecnologia japonesa e garanta seu Nissan com ofertas que cabem no seu bolso. Fale agora com o nosso time digital ou vá até a nossa loja aqui na rodovia L220, quilômetro 68, ali no Arnon de Melo. A Paz no Trânsito começa por você. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Se Ele permitir, amanhã a gente volta às 13 horas. Tchau.